Olá, amigos engenheiros e arquitetos. É um grande prazer estar aqui com vocês e sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre projetos de bombeiro. E hoje a gente vai falar sobre a importância de saber cálculo hidráulico em projetos de bombeiro. Eu vou mostrar para vocês o porquê é importante vocês dominarem o assunto cálculo hidráulico. É muito importante o assunto de hoje, então acompanhe. Vão ter algumas sacadas aí, vou falar um pouco de cálculo hidráulico, vocês vão sair aí sabendo tudo sobre essa importância, vão ter as noções básicas de cálculo hidráulico, de como funciona o cálculo hidráulico, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu já trabalho há mais de 30 anos com projetos de bombeiro, inclusive eu analisava projetos e fazia vistorias. Eu era oficial no Corpo de Bombeiros e lá no Corpo de Bombeiros eu analisava projetos e fazia vistorias. Passou pela minha mão centenas e centenas e centenas de projetos de bombeiro. E hoje eu já trabalho com os projetos de bombeiro também. E também faço projetos. Então, trabalhei dos dois lados do balcão, né? Tanto fazendo os projetos quanto analisando os projetos. Então é isso aí, né? O que é importante? O que é esse tema que nós vamos falar hoje aí, de vocês entenderem a importância de saber fazer cálculo hidráulico em projetos de bombeiro, né? Eu vou explicar para vocês o quão importante é isso, porque muita gente trabalha com os projetos de bombeiro e trabalha apenas com a parte básica dos projetos de bombeiro. Hoje mesmo, agora há pouco, uma pessoa que me segue fez contato comigo perguntando do curso que a gente tem, né? Nós temos um curso, uma mentoria, né? E onde nós temos os passos, todos os passos para você chegar aos 15 mil reais com projetos de bombeiro, né? Ele me perguntou se o curso era apenas para os projetos mais básicos ou era para os projetos maiores. Eu expliquei sim, que o curso ele abrange tudo. Então, por quê? Porque você saber fazer cálculo hidráulico faz parte integrante para você alcançar o sucesso e ser a referência na sua área em relação aos projetos de bombeiro. Então, é importantíssimo que você saiba fazer o projeto de bombeiro. E aqui eu vou te explicar o porquê. O projeto de bombeiro, quando você inicia, nós temos os projetos técnicos simplificados, né, que não precisam de planta, que não precisam, na sua maioria, de cálculo, de nada mais rebuscado. E nós temos os projetos técnicos. Então, temos os projetos técnicos simplificados e os projetos técnicos. Os projetos técnicos, eles são para áreas maiores e de maior risco. Esse tipo de projeto, normalmente, a não ser que for isento de sistema hidráulico, né, de um sistema de hidrantes, você tem que saber fazer cálculo hidráulico. E esses projetos são os projetos que vão te pagar melhor. Você vai conseguir uma remuneração maior. Os projetos menores, não precisa. Mas se você realmente quer entrar para o mundo, e você quer realmente entrar para o mundo dos projetos de bombeiro, quer mudar de nível e quer trabalhar de uma forma confortável, talvez da sua casa, deixar de ter um patrão, deixar de trabalhar CLT e ser dono do seu próprio negócio, né? Hoje eu estava refletindo sobre isso. Você tem que saber os projetos de bombeiro. Você tem que saber sair apenas dos projetos simples, né? Os projetos de bombeiro com cálculo hidráulico, né? Você saber fazer o cálculo de hidrante, eles são um símbolo. Porque quando eu digo cálculo hidráulico, saber fazer o cálculo hidráulico para hidrantes, eu estou querendo dizer que você tem que, lógico, saber fazer os projetos com hidrantes, mas você também tem que saber fazer os projetos que tem um sistema de alarme, tem sistema de iluminação de emergência, você tem que saber como dispor esses equipamentos em uma edificação. Você tem que saber como loca um sistema de detecção de incêndio, que é justamente esses projetos vão trazer as maiores oportunidades para você. Justamente os projetos que estão um pouco mais, que demandam um pouco mais de conhecimento, esses projetos justamente são eles que realmente vão fazer com que você fature muito, tá? Eu estava falando com uma aluna do curso hoje, ela é a Raika. Ela mora no Tocantins. E hoje ela fez 2 orçamentos, e não são projetos com sprinkler, nada. Está preparando 2 orçamentos acima de 20 mil reais. Um desses, projeto que vai valer perto de 40 mil reais, um pequeno shopping lá no Tocantins, e segundo ela, a segunda maior cidade do estado, então ela estava conversando. E a chance dela pegar esse projeto é enorme, porque ela já está prestando outros serviços, ela já fez
outros serviços, inclusive de projetos de bombeiro para esse shopping. E também ela está apresentando um projeto para um prédio residencial. A pessoa está tentando aprovar, não ela, né? Um outro engenheiro está tentando aprovar esse projeto há 1 ano e meio. E aí a construtora falou, eu estou terminando o prédio, eu preciso de um projeto. E ela vai pegar esse projeto justamente por ela dominar cálculo hidráulico. E não só cálculo hidráulico, ela dominar outras medidas de proteção. E muitas vezes a gente teve um engenheiro que está 1 ano e meio tentando aprovar o projeto. E certamente ela vai pegar esses 2 projetos. Em 2 projetos, provavelmente, ela vai ganhar mais do que R$ 50.000. E isso é comum depois que você vira referência na sua região. E é o que está acontecendo com a Raica. Mês passado ela vendeu um projeto de 24 mil, estava muito feliz. E agora, isso é constante, isso vai acontecer. Por quê? Porque depois de um determinado nível, as próprias construtoras, os outros engenheiros, escritórios de engenharia que não fazem os projetos de bombeiro, começam a ter você como referência e começam a te indicar. E tudo começa com os projetos simplificados, que simplesmente você vai proteger aquele local com extintores, sinalização, saídas de emergência. Esses são os projetos técnicos simplificados. Mas se você quer realmente entrar no mundo de gente grande, sair da piscina rasinha e ir lá para a piscina olímpica, né, depois entrar em mar aberto aí, você tem que dominar um pouco mais. É óbvio que você não vai precisar estudar tudo de uma vez, você não precisa dominar tudo relacionado a projetos de bombeiro, mas existe um caminho. E para saber qual é esse caminho, nós temos uma metodologia. Eu desenvolvi uma metodologia, já falei disso nas lives anteriores, né? E esse caminho te leva naturalmente a você ir crescendo no mundo dos projetos de bombeiro. Você começa com os projetos simplificados, dominando as medidas mais simples, mas com o tempo você vai tendo mais clientes, vai somando essa expertise com projetos de bombeiro e certamente tudo isso vai culminar com você aprovando os projetos maiores e pegando mais clientes em cima desses projetos. Cálculo hidráulico é o símbolo de que você não pode ficar parado e ter medo de seguir no caminho. Então, fazer cálculo hidráulico com segurança faz parte desse caminho que eu desenvolvi, né? Os meus alunos, todos que quiseram aprender cálculo hidráulico, eu bati nisso até eles realmente aprenderem cálculo hidráulico. E até hoje a gente tira dúvida. Até hoje, se alguém tem dúvida lá, eu sempre estou à disposição e batendo. Por quê? Porque é muito importante você dominar esse assunto, né? Muitas pessoas têm insegurança em fazer cálculo hidráulico e isso põe uma certa barreira, né, para a pessoa avançar. O cálculo hidráulico talvez... Porque o extintor, você sabe que você tem que distribuir de determinada forma. O cálculo hidráulico depende de você distribuir os hidrantes, desenhar uma isométrica e fazer o cálculo, mas eu garanto para vocês que não é uma coisa de outro mundo. O cálculo hidráulico, se você tem uma metodologia para seguir, você pode ter uma isométrica com 2 hidrantes, uma isométrica com 10 hidrantes, você vai conseguir fazer. Você pode ter uma isométrica de 200 pontos de hidrante, como foi mais de 200. Eu fiz uma isométrica com quase 300 pontos de hidrante, fiz a isométrica, fiz o cálculo hidráulico. Isso há 2 semanas atrás, de uma grande empresa aqui no estado de São Paulo. Uma empresa de mais de 200 mil metros quadrados. E qual o segredo para fazer essa isométrica, para fazer esse cálculo hidráulico? Então, o primeiro passo é começar a entender o cálculo hidráulico, seguir uma metodologia. Então, essa metodologia para fazer cálculo hidráulico, ela passa por alguns passos. Então, tudo que eu ensino, por exemplo, na minha mentoria, segue passos que vão te levar a dominar não só o cálculo hidráulico, mas sim todos os assuntos relacionados a projetos de bombeiro. Então, é claro que você pode também buscar esse conhecimento. A própria norma tem lá, ela traz a fórmula do cálculo hidráulico, né? Você pode buscar outros caminhos e principalmente tentar aprender sozinho. Eu mesmo não aprendi sozinho a fazer cálculo hidráulico. Eu tive uma boa noção, eu tive colegas, quando eu estava no bombeiro, que me ensinaram, porque eu tinha que conferir, né? Então, sempre quando você tem alguém ali te ajudando, tirando as principais dúvidas, você avança. Talvez você não demore 1 ano para aprender a fazer cálculo hidráulico, 2 anos. Se você tiver alguém do seu lado, você vai reduzir esse tempo. 1 ano e meio, 2 anos, você vai reduzir isso para 1 semana. Você vai fazer 2 ou 3 cálculos hidráulicos e você passa a dominar o assunto. Então, seguir um método é muito importante.
busque alguém que possa estar te ajudando e avance muito mais rapidamente em relação aos projetos de bombeiro, em relação ao cálculo hidráulico, e não só, como eu disse, cálculo hidráulico é um símbolo, né? Porque todo mundo tem receio, tem uma certa insegurança. Mas junto com o cálculo hidráulico, eu te garanto que você vai aprendendo outras coisas, você vai aprendendo muito sobre saídas de emergência, vai aprendendo muito sobre sistema de alarme, detecção. Tudo isso faz parte do mundo dos projetos de bombeiro para quem quer jogar o jogo de gente grande, para quem quer ficar num nível acima e começar a tornar-se referência na sua região em projetos de bombeiro. E o que vai trazer você ser referência, você saber fazer cálculo hidráulico? Quem não sabe, vai buscar você. Tá? Quem não sabe, com certeza vai te buscar você. Aqui, eu mesmo, toda vez que eu fui desafiado nessa área de projetos de bombeiro, eu assumi o desafio e segui adiante. Então, depois, quando eu comecei a pegar meus primeiros projetos, eu ainda lembro quando eu peguei meu primeiro projeto de sprinkler. Era um prédio comercial, era várias salas de salas médicas, né, consultórios médicos, e aquele prédio, por ser um prédio de vários pavimentos, né, uma altura maior do que 22 metros, era obrigatório o sprinkler. E quando me perguntaram se eu fazia projeto com sprinkler, mesmo sem nunca ter feito, o que eu falei? Claro, eu faço. E peguei para fazer aquele projeto e provei aquele projeto, e depois daquele, a mesma construtora me buscou novamente para fazer mais um projeto, e eu fui pegando vários projetos, e hoje eu já fiz algumas dezenas e dezenas de projetos desse tipo. Isso também aconteceu quando eu peguei projetos com líquido inflamável, que também são um dos mais difíceis. Também assumiu a responsabilidade, aprendi a fazer e toquei o barco. Esse é o caminho que vocês têm que seguir. É claro que vocês não vão aprender logo no começo a fazer projetos de sprinkler, nem de líquido inflamável. Isso demanda ter um conhecimento maior para você ser procurado. É lógico que você pode ser procurado, fazer um projeto desse, e aí ou você vai estudar muito, ou você vai ter alguém ali te ajudando, um parceiro que possa te ajudar a fazer esses projetos. E com cálculo hidráulico, com sistema de detecção, sistema de alarme, iluminação de emergência, compartimentação, que causa muita dúvida, tudo isso, se você tiver alguém que tem uma metodologia, que tem uma explicação, que já viveu isso, como é o caso do nosso grupo, você vai ficar muito mais forte e certamente vai voar nessa área de projetos de bombeiro. É isso que eu quero passar para você. Não se furte a responsabilidade de mudar de nível. Você é responsável por levar a sua família com você para um outro nível, para buscar realmente estar melhorando a vida sua e da sua família. Todo mundo que realmente abraça essa responsabilidade, mesmo que ainda você não seja casado, né? Certamente você quer uma vida melhor para você. E se você realmente abraçar essa responsabilidade, você tem toda a condição, e com certeza, se você sonhou, você pode fazer. Toda vez que eu me pus frente a grandes desafios, né, isso que eu tento passar para vocês, eu bolei um método, o que eu tinha que fazer, por exemplo, para estudar para entrar no bombeiro, depois para entrar para oficial. Eu tracei métodos e segui aquele método até alcançar o meu objetivo. E a mesma coisa eu fiz com os projetos de bombeiro, até eu me tornar uma grande referência aqui na minha região em relação aos projetos de bombeiro, tá bom? Não fique parado no tempo. Busque essa melhoria, busque. Se você já faz os projetos de bombeiro, está na hora de mudar de nível, está na hora de buscar alguém que possa te levar para um nível mais alto. Que seja você. Se você tiver tempo aí, talvez não seja o melhor caminho, mas busque alguém que possa estar te ajudando a buscar essa velocidade que você precisa, né? A Drica está perguntando, né? Se eu ensino os cálculos, sim. A minha especialidade é ensinar cálculo hidráulico. Muita gente me busca, a pessoa faz todo o projeto e de repente ela fala, olha, quanto você cobra para você fazer esse cálculo hidráulico para mim? E aí eu ganho dinheiro com isso. E para os alunos do curso, sem dúvida nenhuma, eu acho que, assim, ó, eu conheço alguns cursos, tá? E tem gente que não sabe simplesmente, não domina esse assunto. Eu realmente domino e passo isso para os meus alunos e passo muita confiança, tá bom, Drica? Então, os projetos de bombeiro, eles mudam de nível quando você passa a fazer os projetos mais complexos. Inclusive, no meu curso, né, eu forneço as planilhas de cálculo hidráulico para que as pessoas tenham 3 planilhas diferentes, que os estados às vezes cobram algum detalhe diferente. Cada uma dessas planilhas vai resolver, sem dúvida nenhuma, o seu cálculo hidráulico. Você vai aprender a fazer cálculo hidráulico simplesmente em menos de 10 minutos. Tamanha forma de ensinar dessa metodologia que eu criei, né? Porque são muitos anos lidando com isso e muitos anos fazendo essa coisa. Estou perguntando de que estado eu sou aqui do estado de São Paulo, Drica.
Então, deve ser Adriana, né? Desculpa, mas estou chamando aqui por Dri. Então, é isso, pessoal. Se desafie a melhorar de nível, se desafie a mudar, se desafie a arrastar todo mundo que está para você para um outro nível. É muito legal quando você começa por você mesmo buscar essas mudanças e todo mundo ali tá ao seu redor vai ser beneficiado por essa força de vontade de você não ficar parado nesse lugar que você está. Então, simplesmente fazer o cálculo hidráulico, o melhor caminho, tá, para você realmente pegar confiança é você buscar a ajuda de alguém, né? Então, você caminhando com outra pessoa, você vai ter confiança, mesmo que, se você tiver dúvida, tiver alguém que possa te ajudar, você vai avançar muito mais rápido, né? Cálculo hidráulico, simplesmente comece a fazer, tá? E domine com maestria. Por quê? O cálculo hidráulico, simplesmente, você determina o tamanho da bomba de incêndio, você determina a pressão da bomba de incêndio. Se você não souber fazer isso, você vai fazer com que o seu cliente gaste muito mais dinheiro. Qual é o diâmetro mais adequado para a sua tubulação? Que diâmetro que eu uso? 2,5 polegadas? 3? O que determina o diâmetro do tubo? Como eu sei isso? E tudo isso é feito com alguém. Você aprende muito mais rápido com alguém que tem a prática, com alguém que já viu muito e sabe realmente por que e quando você deve mudar um diâmetro de tubo. O que é melhor, você usar um diâmetro menor ou um diâmetro maior? Então, cálculo hidráulico, como eu tinha falado, né, para você fazer o cálculo hidráulico, por exemplo, de uma rede com 200 pontos de hidrante, a norma ela fala exatamente a mesma coisa. Você tem que pegar, tanto faz você uma isométrica com 200 pontos de hidrante ou uma isométrica com 2 pontos de hidrante. Você simplesmente acha os dois hidrantes mais desfavoráveis, que são aqueles hidrantes que estão mais longe da bomba de incêndio ou que estão num ponto mais alto. Se você tiver dúvida, você faz o cálculo para saber aí qual está numa posição pior. E aqueles 2 pontos de hidrante, eles têm que seguir um padrão mínimo estabelecido pela norma, que é a instrução técnica de hidrantes. Eles têm que ter uma vazão mínima e uma pressão mínima. Com esse raciocínio, você consegue fazer o cálculo hidráulico. Então, eu sei que eu tenho que ter uma bomba de incêndio que tenha uma vazão e uma força suficiente, ou seja, uma pressão suficiente para empurrar a água e mandar um volume de água para que lá naqueles 2 pontos de hidrante eu tenha a vazão mínima, pode ser 200 litros por minuto, 300 litros por minuto, 150 litros por minuto ou 600 litros por minuto em cada um dos hidrantes, vão ser 2 hidrantes no cálculo, tá? A minha bomba de incêndio, então, tem que ter uma vazão suficiente e uma pressão suficiente. Essa pressão o que é? É a força que a bomba de incêndio tem que fazer para vencer todos os desníveis e para vencer todas as peças hidráulicas, todos os cotovelos, todos os T's. Então tem uma lógica. E se você tiver alguém que saiba explicar isso para você, eu te garanto que você vai dominar e você vai fazer, com certeza, com segurança, os projetos mais complexos. Então, não fique preso aos projetos pequenos. Não pegue esses projetos e passe para outras pessoas. Essas semana passada, não essa que nós estamos, na semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo aqui pelo Instagram me pedindo se eu podia fazer um cálculo hidráulico para ela de um sistema de hidrantes, porque ela estava com dificuldade. Na verdade, ele estava com dificuldade, né, de fazer esse cálculo hidráulico. Por que da dificuldade, né? Ele falou que até já tinha feito cálculo hidráulico, mas aquele sistema era um sistema um pouco maior e que tinha assim, mudanças no diâmetro da tubulação. Porque como era muito distante, você pode diminuir. Você começa com um diâmetro maior e quando vai chegando um pouco mais para frente, você diminui o tubo, assim trazendo economia, né? E assim eu fiz. Então, quanto que você cobra para fazer um cálculo hidráulico que você vai gastar talvez aí 15, 20 minutos? Então, e se você pegar um projeto desse, ter que pagar para alguém fazer o cálculo para você, talvez R$ 1.500 para fazer um cálculo hidráulico, e depois que você estiver dominando, você vai demorar talvez 10 minutos, talvez 15 minutos para fazer o cálculo hidráulico. Então, gente, aprenda a fazer o cálculo hidráulico, encoste em alguém que saiba fazer o cálculo hidráulico e possa estar te ajudando, né? O cálculo hidráulico, né, ou os projetos de bombeiro que são um pouco mais complexos, não só aqueles projetos básicos, né, os simplificados, eles vão te levar a um outro nível, né? Ele vai ajudar você a ser referência aí na sua região e você ser pago por esses projetos. Você vai ser melhor pago e você
sem dúvida nenhuma, isso vai ser um trampolim para você alcançar pelo menos os 15 mil reais com os projetos de bombeiro. Pelo menos, tá? Isso vai ser logo ali no começo. Você não vai precisar terceirizar um serviço como esse, se eu não me engano é Carlos o nome, terceirizou para mim o serviço para fazer o cálculo hidráulico para ele. Inclusive, o Carlos vai estar entrando no curso agora com a gente, tá? Então, você não vai precisar passar para alguém fazer o seu projeto. Talvez o preço de um cálculo hidráulico que você vai pegar, ou que você não vai terceirizar, ou que você vai fazer o projeto, né, por saber fazer o cálculo hidráulico, ele já te paga um curso, como, por exemplo, o meu curso, e a partir dali tudo que vem depois é lucro. Não existe melhor investimento do que o conhecimento em você. Não existe melhor investimento do que você aprender e ganhar tempo, ganhando aí 1, 2, 3 anos pegando melhores projetos, né? Então, tudo isso, os projetos mais complexos, o cálculo hidráulico, ele vai ajudar a você. Você, com certeza, você vai aumentar o seu leque de atuação, porque você começa fazendo cálculo hidráulico de hidrantes, depois você vai se especializando, tá? E aí, simplesmente, é questão de tempo para você dominar todos os tipos de cálculo. Tem cálculos, por exemplo, que demandam, ao invés de 2 hidrantes, 3, 4, 5. Se você entender a lógica, você vai fazer tudo. Todos esses tipos de cálculo, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, ó, se eu pretendo oferecer um curso específico sobre cálculo hidráulico. Na verdade, eu pretendo sim oferecer, né? A gente tem esse curso, já tem um curso montado no qual a gente esmiuça muito sobre cálculo hidráulico. Mas ele não é um curso somente sobre hidrantes, sobre cálculo hidráulico. Eu ensino a alocar os hidrantes numa edificação, o porquê que você tem que colocar cada hidrante naquele ponto. Eu te ensino a desenhar isométrico, eu te ensino a fazer o cálculo hidráulico, a chegar a uma potência de bomba de incêndio, a chegar a uma vazão da bomba de incêndio, a determinar qual o diâmetro do tubo, né? Por que eu ponho um diâmetro maior ou um diâmetro menor, né? O que determina isso? Na verdade, é a velocidade da água, né? Quanto menor o tubo, a velocidade vai ter mais, a água vai ter mais pressão e mais velocidade, né? A mesma quantidade de água passando por um tubo muito grande, a velocidade é menor, a velocidade da água. Se esse tubo for ficando menor, para passar a mesma quantidade de água, a velocidade e a pressão vai ter que ser maior. Então, tudo isso a gente ensina. Só que não é só isso, projetos de bombeiro, né? A gente fala sobre muitos outros assuntos que são importantes para você fazer. Se você souber somente cálculo hidráulico, você não vai dominar. Tem que saber iluminação de emergência, detecção, alarme de incêndio, compartimentação, extintores, sinalização, todas saídas de emergência. Então, o conjunto desse conhecimento é o que vai te levar para um outro nível, né? E como eu disse lá no começo, né? O cálculo hidráulico de hidrantes, ele é um símbolo, né? Porque todo mundo fala, pô, mas cálculo hidráulico é difícil, cálculo hidráulico. É o símbolo que você tem que atravessar uma barreira e passar para um outro nível. E esse outro nível, ele vai te trazer você ser referência e você, sem dúvida nenhuma, faturar mais. E você faturando mais, vocês já sabem tudo o que vai estar mudando na sua vida aí. Então, simplesmente busque saber os cálculos hidráulicos e os projetos mais complexos, né? Não se contente somente com o simples, com o básico, né? Busque excelência em tudo que você faz. E se você realmente quiser, né, saber um pouco mais, entrar nesse mundo de projeto de bombeiro, não entre para brincar, tá? Não entre simplesmente para fazer o projeto técnico simplificado, vender 2 ou 3 projetos simplificados por mês e aumentar sua renda em apenas 3, 4, 5 mil reais. Já entre realmente sabendo que você vai trilhar um caminho e vai buscar outros degraus. E esse caminho, essa metodologia, por exemplo, que eu tenho, ele te ensina a buscar um outro nível. Buscar não 5, 6 mil reais por mês. Te ensina a buscar no mínimo 15, tá? E quando eu falo no mínimo, como eu usei o exemplo da Raika, tá? Se somar dezembro e janeiro, ela já vai passar, ela já fechou o projeto de 24 e certamente ela vai fechar mais 50 mil reais de projeto, fora os projetos menores. Então, em 2 meses, muito provavelmente, ela vai estar fechando aí 70, 80 mil reais com projetos de bombeiro. Então, eu nem falo tanto em valores tão altos, né? Porque às vezes assusta, né? Poxa, mas será que isso existe? Isso existe, isso é real, e isso realmente muda a vida das pessoas. O Júnior que comprou o meu curso lá atrás, nos últimos meses, ele fez uma conta comigo,
ele vendeu, só dos projetos maiores, tá? Mais de 80 mil reais. Para ser exato, se não me engano, 88 mil reais em projetos de bombeiro. Então, isso realmente muda a sua vida. Isso leva você para um outro nível, você dominar os projetos de bombeiro e fazer não só os projetos simplificados, fazer os projetos maiores que realmente te levam para um outro patamar, né? Então, isso, gente, falando, eu separei aqui vários assuntos para a gente estar falando, né? Então, que junto, muita gente tem resistência aos cálculos hidráulicos e fala, poxa, eu nunca fiz nenhum projeto de bombeiro, nem o simples, como é que eu vou aprender a fazer cálculo hidráulico? Metodologia, caminho a seguir. Você primeiro aprende o mais simples e depois você caminha para dominar o mais específico, o mais difícil. E esse caminho, ele é um caminho, sem dúvida nenhuma, que você vai trilhar, que você pode trilhar e que você vai dominar se você realmente quiser, você precisa dominar, se você quiser realmente sair de nível, mudar da vida de onde você está hoje e buscar talvez uma vida que você sonhou quando estava nos bancos escolares, tá? Então, isso existe sim, isso dá para dominar. Os projetos de bombeiro, você tem os mais simples, mas você tem que sonhar com os projetos também um pouco. Eu não digo que eles são complicados, porque depois que você dominou, é muito simples, muito rápido, principalmente com uma boa metodologia, com bons modelos, você vai simplesmente praticamente seguir um padrão, você já tem uma isométrica, você adapta aquela isométrica para o que você precisa, e isso que a gente faz com quem está junto conosco, simplesmente ajudando os alunos a buscar um nível maior, um nível dos projetos que realmente vão fazer a diferença na vida deles, né? Então, e aí talvez você fale, mas eu preciso estudar toda aquela norma de projetos de bombeiro para saber, tudo que fala sobre hidrante, eu preciso dominar? O que fala sobre cálculo hidráulico é uma pequena parte de toda a norma, toda a instrução técnica de hidrantes, tá? Se você tiver alguém que direcione você, você simplesmente começa a fazer os cálculos hidráulicos e quando surgir algum detalhe diferente, simplesmente você consulta a norma. Ninguém é obrigado a decorar nada, mas você tem que saber o mais essencial de cada uma das instruções técnicas para você começar, e quando surgem as exceções, você consulta a norma. Eu tenho todas as normas baixadas aqui no meu computador, mas você não precisa nem baixar, elas estão lá disponíveis no site do bombeiro. Você vai, consulta, tira a dúvida e a partir dali muda de nível. Obviamente, para você dominar de forma mais rápida e tirar as dúvidas, porque muitas coisas às vezes geram dúvidas, busque a ajuda de alguém que possa estar acompanhando você nessa empreitada. E para estar finalizando aqui, para a gente terminar, né? Sozinho, eu deixei escrito, né? Sozinho o caminho é muito mais longo, né, e demorará muito mais para você ter os resultados, né? Simplesmente ande acompanhado com os projetos de bombeiros, principalmente se você quer projetos simplificados, talvez você vai demorar um pouco, mas você vai acabar aprendendo. Mas se você realmente não quer brincar de fazer projetos de bombeiro, quer pegar os projetos de bombeiro e ser referência na sua cidade, aqueles projetos que realmente vão te trazer um retorno muito maior, ande acompanhado nessa jornada. Então, era isso. E eu queria passar, como tenho passado todos os dias, né, para você baixar a instrução técnica. Vai lá no site do Corpo de Bombeiros do seu estado, tem uma norma que vai estar falando de hidrantes, tá? Você não precisa ler toda ela, mas pegue ela, dê uma olhada lá no que fala de cálculo hidráulico, né? No tamanho da mangueira, por exemplo, que você pode estar usando. Lá fala qual o diâmetro mínimo do tubo que você pode usar. Você começa a ter noção. Lá tem uma tabela que fala dos tipos de sistemas de hidrante. Do sistema tipo 1, que a gente quase não usa, que são os mangotinhos, até o sistema 5. Tá? Então, o tipo 2, o 1 a gente praticamente não usa, tá? É muito difícil a gente ver, mas o tipo 2 é para risco baixo, e o tipo 5 é para o risco alto. O tipo 1 tem a vazão de 150 litros por minuto em cada um dos hidrantes. A gente sempre calcula 2 hidrantes funcionando simultaneamente. E o tipo 5, que são hidrantes duplos, você tem uma vazão de no mínimo 600 litros por cada um dos hidrantes. Você tem uma vazão de 1.200 litros na bomba de incêndio, pelo menos. E já no sistema tipo 2, de 300. Então, tem essa diferença. Mas está tudo tabelado. E aí, dependendo do risco da sua edificação, dependendo do tamanho da edificação, você determina o tamanho do reservatório e o sistema que você vai usar. A lógica, ela é sempre igual. A lógica para fazer o cálculo hidráulico, ela sempre segue o mesmo padrão. Tanto faz você proteger
uma indústria, como eu fiz há pouco tempo, de 200 mil metros quadrados, ou um pequeno comércio, ou uma igreja de 1.000 metros quadrados que vai ter que ter hidrantes, talvez 2 hidrantes. A lógica é simplesmente mesmo distribuir os pontos de hidrante, a tubulação em planta baixa e fazer a isométrica. E a gente tem modelos, eu sigo padrão, modelo. Você pega um modelo parecido, copia, cola e vai colando, é simples. Tudo isso é uma metodologia e eu garanto que vocês têm total capacidade para dominar projetos de bombeiro. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer a presença de todos. Vocês são muito especiais e não se contentem onde vocês estão hoje. Um abraço e até mais.